Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP 2019, DPE Defensor Público. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Item correto. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2017, TRF Técnico Judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Item errado. O Código Penal adotou a teoria da atividade com relação ao tempo do crime, segundo a qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Código Penal, artigo 4º. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, escrivão. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é: letra A, típico e lei posterior suprime o tipo penal. Letra B, típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Letra C, típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Letra D, típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena. Ou letra E, atípico e lei posterior o torna atípico. A alternativa correta é a letra A. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. A letra A traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente, pois descriminalizou a conduta. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Item errado. A questão traz um aumento de pena no homicídio culposo. Aumento de pena no homicídio culposo. Código Penal, artigo 121, parágrafo
Quarto, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. CESP, Defensor Público 2010. Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave, em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O Código Penal não exige que as atividades habituais sejam laborativas ou com cunho lucrativo. Só é exigido que sejam as atividades habituais da vítima. Por exemplo, tocar violão. A doutrina sustenta que deve ser atividade ilícita. CESP, papiloscopista 2004. Jarbas entrega sua arma a Josias, afirmando que a mesma está descarregada e incita-o a disparar a arma da direção de Mévio, alegando que se tratava de uma brincadeira. No entanto, a arma estava carregada e Mévio vem a falecer, o que leva ao resultado pretendido ocultamente por Jarbas. Nessa hipótese, o crime praticado por Josias e por Jarbas, em concurso de pessoas, foi o homicídio doloso. Item errado. Não há concurso de agentes entre Jarbas e Josias, pois não houve vínculo subjetivo entre ambos. Não combinaram de matar Mévio. Jarbas, dolosamente, pretendia a morte de Mévio. Responderá pelo delito de homicídio doloso. Josias não pretendia a morte de Mévio. Não responderá pelo delito de homicídio doloso em concurso com Jarbas. Atenção! Pode ter agido culposamente. CESP, Delegado de Polícia 2009. Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal, é correto afirmar que doentes mentais, desde que maiores de 18 anos de idade, têm capacidade penal ativa. Item correto. Doentes mentais, maiores de 18 anos, são sujeitos ativos de infrações penais, ou seja, com capacidade penal ativa. Deve-se avaliar, no caso concreto, a sua imputabilidade. Segundo Martina Correia, pelo critério biopsicológico, não basta a existência da doença. Deve-se analisar se, no momento da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, há imputabilidade nos intervalos de lucidez. Comprovação por perícia médica. Deve-se analisar o caso concreto. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2013. Joaquim, plenamente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manuel com o intuito de matá-lo, mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena reduzida, levando-se em conta a sanção prevista para o homicídio consumado. Item correto. Joaquim responderá por homicídio tentado com pena reduzida.
Homicídio simples, Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 14. Diz-se o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. CESP, Auditor Federal, 2015. No que diz respeito às causas de exclusão da ilicitude, é possível alegar legítima defesa contra quem pratica conduta cobertada por uma dirimente de culpabilidade, como, por exemplo, coação moral irresistível. Item correto, legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa pode ser invocada para repelir injusta agressão de alguém que se encontra cobertado por uma excludente de culpabilidade. Por exemplo, X, chefe do tráfico, obriga Y a matar W. E caso Y não obedeça, Y será morto. Nesse caso, W pode agir em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual a direito seu. Banca CESP, 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. CESP, escrivão da Polícia Federal, 2013. No que concerne à infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue o item que se segue. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, indiscutível na jurisprudência, não exclui a responsabilidade de pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato delituoso, o que caracteriza o sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. Item correto. Jurisprudência do STJ. É pacífica em considerar admissível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas exige que a pessoa física responsável também seja punida, sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. CESP Defensor 2019. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Item correto, Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 4,
em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, artigo 22, proibição de determinadas condutas, entre as quais, inciso 3, a linha A, aproximação da ofendida. Banca CESP, 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. CESP, Delegado 2016. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. Item errado. Código Penal adota, em regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Teoria da causalidade adequada. É adotada em caráter de exceção, na hipótese de concausa superveniente relativamente independente. Superveniência de causa independente, Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. CESP, Oficial de Justiça, 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta de pena o cônjuge que subtrai bem pertencente ao outro cônjuge na constância da sociedade conjugal. Item correto. Analogia é forma de integração da lei penal. É utilizada quando há lacuna na lei, ou seja, não há norma penal aplicável no caso. Só é cabível quando favorável ao réu. Não é admitida analogia quando for prejudicial ao acusado. Observação: o exemplo trazido pela questão está correto. CESP, Analista Judiciário, 2018. A respeito da culpabilidade e da ilicitude de suas excludentes, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um policial, ao cumprir um mandado de condução coercitiva expedido pela autoridade judiciária competente, submeteu, embora temporariamente, um cidadão à situação de privação de liberdade. Assertiva. Nessa circunstância, a conduta do policial está abarcada por uma excludente de ilicitude representada pelo exercício regular de direito. Item errado. Policial. A conduta do policial está abarcada pelo estrito cumprimento do dever legal.
É o dever legal do policial, não um mero direito. O policial tem a obrigação de realizar a prisão, mesmo que tenha que usar a força. Banca CESP, 2018, cargo advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Item correto. Se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave, a lei vigente à época do crime é aplicável, não sendo aplicável a lei nova, por se tratar de lei penal nova mais gravosa. Banca CESP, 2017, TRF, Técnico Judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Item correto. Após a prática do delito, sobreveio lei penal nova, mais benéfica, que será aplicada ao caso pelo princípio da retroatividade da lei benéfica, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Estudante Estuda 2021. Com relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que não é punido um médico que pratica aborto, mesmo sem o consentimento da gestante, quando a gravidez é resultado de crime de estupro. Item errado. CP, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O médico que pratica aborto quando a gravidez é decorrente de estupro deve realizá-lo com o consentimento da gestante. CESP, Agente Federal da Polícia, 2004. Vitor desferiu 2 facadas na mão de Joaquim, que, em consequência, passou a ter debilidade permanente do membro. Nessa situação, Vitor praticou crime de lesão corporal de natureza grave, classificado como crime instantâneo. Item correto. Lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Crime instantâneo é aquele em que há consumação imediata, em único instante, ou seja, uma vez encerrado, está consumado. Continuei aplicando esse método que eu apelidei de triângulo da aprovação, o QR2. Basicamente eu faço assim, faço muitas questões que geram bons resumos e que geram boas revisões.